Olá, pessoal. No encontro anterior, vimos que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada em nosso país pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 92, é o ato legislativo vigente que prevê em seu artigo 7º e item 5º, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem seu comparecimento em juízo. Fecha as aspas. Vimos também que a expressão audiência de custódia surgiu em nosso meio com a edição da Resolução 213 de 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sendo fruto de uma regulamentação interna corporis por órgão de controle do Poder Judiciário e direcionada exclusivamente aos integrantes daquele poder constituído, na tentativa de implementar o respeito aos direitos individuais na forma declarada na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Congresso Nacional, até a data de hoje, não considerou necessária a edição de lei para a procedimentalização do ato de apresentação de pessoa detida ou retida ao juiz de direito. Lá tramita projeto de lei do Senado, número 554 de 2011, que se encontra ainda hoje em fase de interminável discussão. O CNJ, ao editar a Resolução 213 de 2015, fundiu o ato de garantia individual com o ato processual de recebimento do auto de prisão em flagrante pelo juiz de direito. Daí surgiu a audiência de custódia. Não foi assim, que ainda hoje não logrou ser implementada em todo o território nacional nos moldes preconizados. Onde foi implementada, não logrou evitar a superlotação carcerária e nem contribuiu para a redução da violência urbana. Algo assim como um placebo jurídico. Não resolve nada, mas causa uma sensação de bem-estar. Não se ignora a utilidade preventiva e repressiva aos atos de tortura, de desaparecimento de pessoas e de maus tratos contra a pessoa presa ou apreendida, que a Convenção já iria atender, mesmo sem essa fusão aludida. Antes de sua criação administrativa, como audiência de custódia, a apresentação do cidadão preso ao juiz de direito, previsto na Convenção, não tinha o caráter de audiência pública. Também o Código de Processo Penal, em seu artigo 310, jamais conferiu um caráter de audiência pública aos atos decisórios do magistrado relativos aos autos de prisão em flagrante. Decorreram da Resolução 213 várias inferências antecipadas à própria lei, gerando algumas conclusões apressadas e até mesmo uma histeria hermenêutica. Ao instituir a audiência de custódia, o CNJ privilegiou, com referências detalhadas, o procedimento na hipótese da prisão em flagrante. Daí, muitos passaram a confundir ato de garantia individual com ato processual, a confundir garantia da ordem pública com garantia de direito subjetivo público, a confundir lei estrito sensu com ato administrativo. E alguns princípios do processo penal passaram à condição de normas legais prescritivas, cogentes, geradoras de nulidade insanável e assim por diante. Não foi, nem é bem assim. Vamos raciocinar juntos, né? Primeiro, a audiência de custódia é um ato instrutório ou é um ato de garantia? Embora consideremos um placebo jurídico, a audiência de custódia não é uma UTI criminal,
um postinho de pronto atendimento jurídico. Então, seria a audiência de custódia um ato de instrução processual ou seria um mero ato judicial voltado às garantias individuais, integridade física e liberdade, do indivíduo preso ou apreendido? Atualmente, neste ano de 2019, o ato de apresentação de pessoa detida ou retida ao juiz do direito não se trata de ato voltado para a apuração de fatos investigados num processo penal, nem é dirigido para a finalidade de imposição de pena a quem quer que seja. Não constitui, portanto, um ato essencial para a apuração de responsabilidade criminal de um cidadão, dentro do acervo do que a lei, a doutrina e os costumes caracterizam como sendo ato de processo penal. Não é, nem poderia ser, ato voltado principalmente para a reprovação e a prevenção de determinado crime. Sua finalidade é viabilizadora das garantias individuais. Ter garantido tratamento digno, ter garantido o exame se a prisão, a apreensão foi legal e ter garantido os direitos à liberdade e a um julgamento dentro de prazo razoável. Vale dizer, não sendo um ato voltado à coleta de provas, não será necessário que seja submetido obrigatoriamente ao crivo do contraditório e da ampla defesa presencial para sua validade. A rigor, não precisaria nem ser uma audiência pública para atingir as finalidades da convenção, bastando que fosse um ato pessoal do julgador. O ato de apresentação de pessoa presa, previsto na convenção, é ato exclusivamente judicial, sendo dispensável, mas não vedada, a presença de defesa técnica ou da acusação, pois nem a convenção, nem o Código de Processo Penal a exigem. Já o ato de avaliação da liberdade, qual seja a conversão em prisão preventiva, aplicação de medida cautelar alternativa a essa prisão ou a concessão de liberdade provisória, previsto pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, é ato exclusivamente judicial e sempre o foi, vinculado à futura ação penal e que independe da prévia provocação das partes. Portanto, apesar de previsto pela resolução, é abundante que a defesa ou a acusação, nesse ato extraprocessual, requeira que o magistrado decida pela homologação do ato de prisão em flagrante ou pelo relaxamento da prisão. Independe do pedido da parte. Ou que decida pela a conversão em prisão preventiva, outro ato que independe de pedido da parte. Ou requerer a aplicação desta ou daquela medida cautelar, mais outro ato que independe de pedido da parte. Ou ainda a concessão de liberdade provisória, é mais outro ato que nessa fase independe do pedido da parte. Imagine o dilema do magistrado na hipótese possível de que a acusação e a defesa, presentes ao ato de custódia, nada requeiram. O juiz poderia deixar de cumprir o dever expressamente contido no artigo 310 do Código de Processo Penal? A despeito disso, por sua natureza pública, é natural e razoável que devesse ser observado o direito do preso ou apreendido à assistência por defensor, bem como franqueada a participação do Ministério Público, facultando-se a ambos a oportunidade para reperguntas sobre o ato de apresentação, assim como a ciência imediata da decisão judicial do artigo 310 do Código de Processo Penal para eventual recurso. A presença da defesa ou do Ministério Público será sempre desejável e conveniente nas hipóteses de juiz inexperiente ou desatualizado, ou na hipótese de decisões heterodoxas, ou de um fato rumoroso, etc., pois tal presença seria indicada para suprir eventual omissão de perguntas ou providências relativas ao ato de apresentação,
através de requerimentos. Qualquer pedido de revogação de prisão preventiva ou temporária, relaxamento de prisão ilegal, concessão de liberdade provisória, pedido de prisão domiciliar, reconhecimento de circunstância majorante ou privilegiadora do crime, ou qualquer alegação de circunstância que implicasse a dissolução sumária do preso, obviamente deverá receber tratamento processual com a observância do contraditório e nos prazos que a lei autoriza. E a avaliação da liberdade deve ocorrer sem demora? Segundo a legislação vigente, a resposta é negativa. Sem demora, deve ser a apresentação da pessoa presa ou detida ao juiz de direito, segundo a Convenção. O devido julgamento ou a concessão de liberdade deve ocorrer dentro de prazo razoável. Vale dizer, quando o julgador estiver na posse de elementos de convicção que protejam tanto os interesses da sociedade quanto os direitos do indivíduo. No ato previsto pela Convenção, é bem possível que um magistrado tenha condições de avaliar objetivamente se uma prisão apresenta-se escancaradamente ilegal e abusiva, ou de se convencer da absoluta ausência de perigo que um preso possa representar para a sociedade caso permaneça em liberdade. No caso de prisão em flagrante, desde antes da subscrição da Convenção pelo Brasil, a avaliação de liberdade é realizada pelo magistrado apenas com as informações contidas na comunicação de prisão em flagrante, sem a presença física do conduzido. O julgador faz a avaliação objetiva que as informações disponíveis possibilitam, devendo conceder a liberdade provisória ao conduzido quando presentes circunstâncias excludentes da ilicitude do ato imputado, ou devendo deixar de converter a prisão em preventiva quando ausentes os requisitos legais que a autorizem. Podendo postergar essa decisão até o encaminhamento da totalidade das investigações, dentro do prazo de 10 dias previstos pelo Código de Processo Penal. Está lá no artigo 10, caput, do Código de Processo Penal. A partir da resolução do CNJ, a apresentação do conduzido ao juiz passou a ser a regra, inclusive para possibilitar a avaliação sem demora da necessidade do conduzido permanecer contido ou de ser posto em liberdade, ainda que sob condições, mesmo que, sabidamente, os exames periciais, a juntada completa de documentos e oitiva de pessoas envolvidas ainda não se houvesse completado na lavratura do auto de prisão em flagrante. Esse assodo pode levar a maior incidência de erro judicial. Essa mesma avaliação da liberdade aparenta ser injustificada no ato de apresentação, quando a prisão se der por qualquer outro motivo diverso da prisão em flagrante, porque o magistrado da causa já teria considerado os mesmos pontos antes mesmo de decretar a prisão preventiva, a prisão temporária ou a prisão por pronúncia. Mormente quando a apresentação for realizada perante juiz diverso do juiz do processo. Mas afinal, qual a diferença entre os propósitos da Convenção e os da Resolução 213 do CNJ? A Convenção tem status de lei complementar. A Resolução é ato administrativo interno. A primeira é lei geral. A segunda é ato normativo destinado aos integrantes do Poder Judiciário. A prisão em flagrante, assim como o habeas corpus, é instituto com previsão constitucional e atributo da cidadania. Segundo as leis processuais penais, ela tem autonomia para fundamentar a restrição da liberdade a qualquer indivíduo, sem que contra ele já exista processo instaurado ou sentença judicial. É título autônomo e suficiente para o fim de cercear a liberdade de qualquer um, sem que signifique considerá-lo culpado. E independe de prévia manifestação do órgão acusador do Estado ou de obrigatória manifestação anterior da defesa. A prisão em flagrante não é ato do processo, mas provocadora dos atos processuais que a ela
sucederão. Na grande maioria das vezes, quase em sua totalidade, o auto de prisão é validado pelo juízo homologatório, porque guarda pertinência com as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante. A mesma taxa de conformidade não ocorre em relação à concessão de liberdade provisória ou à conversão em prisão preventiva, quando a decisão se lastreia unicamente na comunicação de prisão, mediante a remessa do auto de prisão em flagrante ao juiz antes do curso do prazo para a conclusão das investigações policiais. A impossibilidade da realização de exames e obtenção de seus resultados dificulta o acerto das decisões judiciais. Droga inócua, arma ou munição ineficiente, por exemplo, que necessariamente deverão indagar da materialidade dos fatos autuados. Então, percebemos até aqui as diferenças no alcance prático da convenção, que é o ato de apresentação sem demora, julgamento e liberdade em prazo razoável, e o alcance prático da resolução do CNJ, apresentação e avaliação da liberdade sem demora. Quais sejam essas diferenças? A avaliação da legalidade formal do auto de prisão em flagrante. O juízo de liberdade com base nas informações precárias contidas no auto de prisão em flagrante, além de investigação de ofício sobre eventuais atos de tortura ou maus-tratos. Não exagera lembrar que o ato de prender em flagrante delito é dever legal imposto ao policial, não lhe sendo exigido que indague das hipóteses para sua conversão em prisão preventiva, competência exclusiva de um juiz de direito, nem que indague da conveniência do conduzido a permanecer em liberdade. Por ser ato judicial e público, a apresentação de pessoa detida ou retida a juiz de direito deve submeter-se aos princípios do processo penal? A antes mencionada histeria hermenêutica surge assim. Distingamos o ato de apresentação, que é a garantia individual, do ato de avaliação da prisão, que é uma garantia processual. Para alguns, o juiz não poderia, de ofício, decidir pela conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio e expresso requerimento pela acusação, nem conceder a liberdade provisória sem o prévio e expresso requerimento da defesa. O princípio da inércia do julgador a este ponto, porém, não encontra guarida na legislação processual penal, nesta fase prévia à ação penal propriamente dita. O juiz, nesta fase anteprocessual, não depende de provocação das partes, pois já é fixada na lei processual a análise dos quesitos. A prisão é legal? Estão presentes os requisitos da prisão preventiva? O conduzido reúne condições objetivas e subjetivas para responder eventual ação penal em liberdade? A infração penal cometida admite liberdade provisória? Já faz parte do acervo de perguntas. E então aplica o juiz a solução que considerar a mais adequada ao caso concreto, independente de requerimento. Sob esse ponto de vista, sem amparo em qualquer diploma legal, se estaria restringindo o poder judicial, submetendo a manifestação de vontade das futuras partes no eventual e futuro processo penal, criando o paradoxo de que o juiz só poderia manter preso o conduzido em flagrante se o órgão do Ministério Público presente ao ato tanto o requeresse, ou se a autoridade policial houvesse representado previamente nesse sentido, ou de que só poderia conceder a liberdade provisória se a defesa assim o requeresse. Esquecem que o auto de prisão em flagrante é, por sua própria natureza, uma medida cidadã legal, com a pretensão de tornar certa a autoria de um crime e provocar o Estado para a investigação e a deflagração de uma ação penal. Por isso que qualquer cidadão pode deflagrar a prisão em flagrante. Resulta, assim, muito claro que as providências que a lei processual penal comete ao juiz de direito
por ocasião do recebimento do auto de prisão em flagrante, não dependem da provocação das partes ou de qualquer outra autoridade pública. O que não tem impedido, atualmente, que as partes de um futuro processo insistam em requerer de forma abundante tais decisões, como autorizado pela resolução do CNJ, irrefletidamente, a nosso entender. O ato judicial de apresentação de pessoa presa a juiz de direito, ainda que público, não precisa se submeter a todo e qualquer princípio do processo penal, pois é ato de garantia que não visa a instrução de processo criminal ou aplicação de uma pena. O ato judicial de avaliação da prisão em flagrante tampouco tem prevista em lei a hiperbólica observância ao contraditório e ampla defesa, traduzida na presença física das partes ao ato decisório. As garantias ao contraditório e à ampla defesa serão fiscalizadas pelo julgador, sem que implique a presença física de acusação e defesa quando da tomada da decisão judicial. Nem para a prolação de sentença tanto se exige. Explicaremos melhor no item seguinte. Por ser ato público, a presença de acusador e defensor seria indispensável à validade do ato? O ato de apresentação ao juiz é exclusivamente judicial, como já dissemos. Tal como o interrogatório do conduzido no ato de prisão em flagrante é ato exclusivo da autoridade policial. Ambos são públicos e, por este motivo, tem-se entendido que é facultativa a participação dos interessados em um futuro processo, sendo garantida a participação daquele que se fizer presente ao ato. No caso do ato de apresentação, a ausência de qualquer deles ou de ambos não pode ter o condão de invalidar o ato judicial praticado, fosse pela sua natureza não processual, fosse pela ausência de previsão legal nesse sentido. Nos dias de hoje, nós estamos falando em 2019. Da mesma forma, não há qualquer previsão legal ou normativa sobre a participação de assistente de acusação ou de representante do querelante, este na hipótese de crimes cuja ação penal é privativa do ofendido. E esta aparente omissão é perfeitamente compreensível, pois não estamos ainda diante de ato processual. O mesmo se diga em relação às prisões decretadas para execução de sentença penal, as prisões preventivas, temporárias ou conduções coercitivas no curso de processo penal ou de investigação policial, fora, portanto, da hipótese de flagrante delito. Quando a apresentação sem demora ao juiz de direito também se faz necessária. A participação das partes é desejável, mas não é obrigatória. Ou seja, é facultativa. Lembramos também que a recorribilidade das decisões em avaliação da liberdade do conduzido é restrita ou inexistente. No caso da decisão judicial que não relaxa a prisão ou a apreensão do indivíduo, não há específica previsão legal, resolvendo-se pela correição parcial, em alguns estados, ou reclamação. A regra, contudo, tem sido a adoção do remédio de habeas corpus. Por ser ato legal, a impossibilidade da execução sem demora do ato de apresentação pode invalidar o eventual e futuro processo penal? Como já dito, o ato judicial de apresentação de pessoa detida ou retida é legal, é público em regra, mas é ato de garantia de direitos. Não é voltado para apuração de infração penal, para instrução de processo ou para imposição de pena. Portanto, parece desarrazoado que qualquer defeito na sua execução pudesse contaminar os atos de um futuro processo. Certamente por esses motivos é que os tribunais pátrios não têm anulado qualquer processo diante do reconhecimento de omissões ou vícios na realização do ato de custódia, previsto pela resolução do CNJ, ou ao ato de apresentação sem demora, previsto pela Convenção. O Superior Tribunal de Justiça
tem determinado a realização extemporânea até do ato de apresentação, quando omitido na ocasião oportuna, desde que requerida pela defesa, até mesmo após já ter sido proferida a sentença no processo penal. Os tribunais, porém, não têm se ocupado de fiscalizar se, em cada recurso, foi realizada a audiência de custódia da resolução do CNJ. Fica assim ainda mais evidente a distinção e a independência do ato de garantia pessoal em relação ao próprio processo penal. Temos então que a audiência de custódia é obrigatória. A sua imediatidade, contudo, admite temperamentos. A sua omissão implica corrigendas, mas não invalida os atos do processo penal. Lembremos de um caso recente. Durante a investigação policial, foi decretada a prisão dos famosos hackers de Araraquara. A prisão foi cumprida em 23 de julho de 2019. A apresentação dos conduzidos a juiz federal, sem demora, se deu na terça-feira da semana seguinte, no dia 30. Sem demora federal, dura 7 dias. Para demonstrar a diferença da natureza dos dois atos, a apresentação e a avaliação, analisemos uma situação que não é rara. O cidadão conduzido encontra-se impossibilitado por qualquer motivo, baixa hospitalar, inconsciência, sob efeito de drogas, greve de órgãos essenciais, calamidade pública, etc. Impossibilitado de ser apresentado ao juiz de direito sem demora. O CNJ resolveu que, alternativamente, a apresentação se dê no local onde se encontre a pessoa, ou seja, adiado o ato, para que ocorra tão logo a pessoa esteja restabelecida da enfermidade ou superada a impossibilidade. É o artigo 1º, parágrafo 4º da Resolução 213. A lei processual, o artigo 310, caput do Código de Processo Penal, porém, não contempla essa postergação. Recebido o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá decidir sobre a sua homologação, também sobre a sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória e sobre a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Ou seja, deverá decidir se a pessoa enferma permanecerá sob custódia policial no local onde se encontre, antes mesmo de aferir as condições em que se deram sua captura e sua autuação. A audiência de garantia pode ocorrer em momento posterior. A decisão sobre a validade e conveniência da prisão, não, sob pena da prisão se tornar ilegal, abusiva. Não há maiores dificuldades, portanto, para percebermos que o ato de garantia não contamina o ato processual, garantidor da persecução penal, podendo ser realizados em ocasiões diversas, porque visam atingir finalidades jurídicas diferentes. Por ser ato presencial, todos os requerimentos de maior ou menor complexidade devem ser resolvidos imediatamente no ato de apresentação? Repetimos, a audiência de custódia não é uma UTI criminal, um postinho de pronto atendimento jurídico. Não é. Além de impossível, não existe normatização legal ou administrativa nesse sentido. Os requerimentos acerca da realização do ato de apresentação deverão ser limitados ao próprio ato, à garantia de que o conduzido se avistará com o juiz de direito, de que a ilegalidade da prisão, se constatada, implicará no seu imediato relaxamento, de que eventual tortura ou tratamento cruel receberá providências para apuração de responsabilidades. Por via de consequência, as partes poderão requerer a realização do ato de apresentação quando omitida na oportunidade adequada. Poderão apontar as circunstâncias que inclinariam o ato prisional de ilegalidade para indicar o seu relaxamento. Poderão apontar os indicativos de tortura e de tratamento cruel para se desencadear a apuração de autoria e materialidade. Não tem cabida, por raciocínio inverso, que se analise a prova já existente
no processo, no inquérito policial ou no auto de prisão em flagrante, por exemplo, para requerer a ilegalidade do ato por sua injustiça, ou para requerer o relaxamento de prisão, cujo pressuposto é a ilegalidade, com base em doutrina ou jurisprudência acerca de aspectos da conduta que ainda não foram alvos de denúncia, cuja caracterização se confundiria com o próprio mérito de uma ação penal. Por exemplo, crime de bagatela, princípio da significância, né? Crime impossível, erro sobre elementos do tipo ou sobre a ilicitude do fato. Ainda menos no caso da prisão em flagrante, cujo material de análise repousa na prova incipiente, própria desse tipo de prisão provisória, sem que tivesse ainda transcorrido o prazo que a lei confere, 10 dias, à autoridade policial para a conclusão de suas investigações. Também o pedido de liberdade provisória, com base em documentos trazidos pela parte, inovando o contido no auto de prisão em flagrante, ou incidentes de falsidade documental ou de insanidade mental e exceções, suspeição, incompetência, etc., ou ainda o exame toxicológico do conduzido, a revogação de prisão preventiva deferida no curso do processo, a alteração de guarda de filhos nos casos de violência doméstica, a revogação de medida cautelar imposta noutro feito, restituição de coisa apreendida, etc. Esses requerimentos não cabem no ato de apresentação judicial, nem no ato de custódia, transformando-os de céleres numa interminável audiência do final dos tempos. No caso do ato de apresentação de preso em flagrante delito, a lei processual penal atribui o dever ao juiz para que, ao receber o auto de prisão em flagrante, relaxe a prisão ilegal, converta a prisão em preventiva, se inadequadas as medidas cautelares, ou conceda a liberdade provisória. É evidente, pois, que os pedidos de liberdade provisória ou de revogação de prisão preventiva, lastreados em documentos inovadores ao auto de prisão em flagrante, deverão seguir o rito comum para sua análise e decisão, inclusive à vista a outra parte, em regra o Ministério Público, como medida prévia ao ato decisório pelo juiz natural. Evidente também que os demais incidentes processuais devam ser processados e decididos pelo juiz natural, sob o rito processual comum, sendo defeso ao juiz de plantão ou ao juiz designado decidir tais incidentes, sem que seja ele próprio o juiz natural daquela causa. É uma garantia constitucional do réu. A audiência de custódia não pode ser utilizada como prova a favor ou contra o conduzido no curso de processo penal? Além de ser uma afronta ao princípio da ampla defesa, essa hipótese delirante não encontra respaldo em nenhuma legislação ou em algum princípio de direito. Como a resolução CNJ expressamente orientou aos magistrados que indeferissem indagações pelas partes quando extrapoladoras dos objetivos do ato de garantia ou do exame dos autos de prisão em flagrante, resultou na conclusão apressada de que o ato não pudesse servir de prova para o mesmo ou para outro processo penal. Ora, se o conduzido quiser espontaneamente confessar o ato imputado, ou se o conduzido desacatar o juiz de direito, ameaçar o advogado, o agente de segurança, ou, por que não, até mesmo a vítima, que nem estará presente ao ato, o registro de sua conduta naquele ato servirá, sim, de prova da infração penal praticada. Exemplificando, o ato de apresentação previsto pela Convenção pode, sim, ser usado como prova em futura denúncia contra o conduzido que houvesse declinado falsos dados para sua identificação, ou apresentado falso documento de identidade para iludir a autoridade pública. Também, por ocasião da execução penal, as imagens contidas no ato de custódia permitirão a identificação física do indivíduo que praticou a infração, quando contestada a qualificação por pessoa homônima.
Ausente qualquer restrição legal expressa, fica claro que o registro do ato de apresentação de pessoa presa ao juiz de direito poderá dar início à investigação de outros atos criminosos ou ser usado como prova no mesmo processo pelo qual a mesma pessoa se viu detida ou retida. Seria insano supor que a resolução do CNJ pretendesse que um magistrado, ainda mais quando não fosse o juiz do processo, se valendo de investigações vestibulares, formasse um juízo de materialidade e autoria, premonindo o resultado das diligências já promovidas, mas ainda não realizadas. Laudo cadavérico, laudo de conjunção carnal, laudo de lesão corporal, exame de local de delito, falsidade documental, etc., para decidir pela gravidade da infração que virá a ser denunciada. Ou ainda pelas condições subjetivas do conduzido, precariamente identificado e com certidões de antecedentes insuficientes. E mais, atribuir-se valoração aos depoimentos de diferentes pessoas, vítimas, testemunhas policiais, na fase policial, para concluir por hipóteses autorizativas da prisão em flagrante. Fica difícil distinguir, nesta fase preliminar, o usuário do traficante, a tentativa imperfeita de homicídio das vias de fato, a tentativa perfeita de homicídio da lesão corporal, ou a receptação de roubo, entre outras dificuldades. Tampouco se pode admitir a prevalência da vontade das partes quando se está a decidir sobre a delicada equação interesse individual e harmonia social. Nesse andar, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, curiosamente, fica meio do caminho. Ora interessa, ora não mais interessa a defesa. A decretação de prisão preventiva conviria à defesa a imposição das medidas cautelares, mas a concessão de liberdade provisória, as mesmas medidas não mais seriam convenientes. Resulta dificultoso ao magistrado tomar decisões tão importantes em relação à liberdade de pessoas e ao resguardo da comunidade e das vítimas sob a pressão de urgência e sob o assédio das partes, valendo-se de atos inacabados de investigação. Nessa condição de se vira nos 30 e de quem sabe faz ao vivo, em tempo exíguo foi que a Resolução 213/2015 do CNJ relegou os magistrados. Tentamos, e sabemos que não conseguimos, abordar a audiência de custódia e a garantia de apresentação de pessoa presa a juiz sem enveredar exclusivamente pela hipótese de prisão em flagrante. Mas a atração foi fatal. Cumpre-nos, então, alertar para que a garantia de apresentação, sem demora, de pessoa detida ou retida ao juiz de direito, não se limita à prisão em flagrante, mas se aplica a toda e qualquer forma de restrição da liberdade do cidadão, mesmo antes de instaurado um processo penal ou mesmo em seguida a prestação jurisdicional de conhecimento. Assim, inclusive as pessoas sentenciadas à medida de segurança de internação estão sujeitas à apresentação judicial prevista pela Convenção. O mesmo réu, no curso do mesmo processo criminal, pode ser protagonista de mais de uma obrigatória audiência de custódia, sem qualquer limitação legal para a quantidade de atos dessa natureza que se façam necessários. Por óbvia e expressa previsão legal, são aplicáveis à audiência de custódia as exigências legais de prévia notificação ou intimação pessoal a advogado constituído, ou a defensor público ou ao Ministério Público, para que possam exercer sua faculdade de comparecer ao ato, incumbido à jurisdição o ônus de realizar a intimação notificação, sob pena de ser repetido o ato. Bem assim, a intimação da decisão judicial às partes que não se fizeram ou não puderam se fazer presentes ao ato. É certo que o advogado constituído, o defensor público e o promotor de justiça
podem participar do ato de apresentação mediante manifestação escrita, elaborada previamente ao início do ato. Porque, como já vimos antes, a presença física desses protagonistas não é essencial para a validade do ato e nem sempre poderá ser possível. Essencial ao ato é a presença do cidadão detido ou retido e a do juiz de direito. Pelo mesmo motivo, a ausência de exigência prevista em norma legal, também não é obrigatória a participação de advogado constituído, defensor público ou de promotor de justiça na lavratura do auto de prisão em flagrante, nos atos do inquérito policial ou de termo circunstanciado. A presença de qualquer deles, nada obstante, também não é vedada, ficando ao alvedrio de cada qual presenciar aqueles atos no interesse de seu ofício ou atribuição legal. Esperamos ter contribuído para o debate e compreensão dos temas relacionados com o ato de apresentação ou audiência de custódia, introduzidos em nosso ordenamento jurídico ainda recentemente. Outros aspectos serão abordados para juntos enfrentarmos as questões mais relevantes e atuais. Com a sua participação, iremos voltar a esse assunto. Participe, dê também a sua opinião.